bem-vindos. Está começando mais um episódio do Roundcast, o seu melhor podcast feito por médicos para todos. Estou aqui ao lado do meu amigo Ogi Brito, meu co-host. Eu sou o Sami Chitayati. Se você ainda não me conhece, sou médico, cirurgião, urologista e o seu host aqui desse podcast. Hoje nós vamos falar sobre propósito, sobre construção de carreira, sobre evolução, sobre soft skills necessários, sobre viagem. Não é isso, Ogi? E para falar sobre esse assunto, nós estamos com um convidado muito especial, que tem uma história muito legal que ele vai poder compartilhar com a gente, que é o Gustavo Amaral. Ele que é ex-militar, sargento paraquedista de carreira, largou o exército para viajar ao mundo por 67 países até retornar ao Brasil. Hoje é perito papiloscopista da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. É palestrante e escritor, autor do livro Da Fazenda ao Mundo. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Um prazer ter você aqui com a gente para poder compartilhar um pouquinho da tua história, dos teus aprendizados e principalmente dos insights aí em mais de 67 países, né, Ogi? Eu tô com muita dúvida que eu espero sair desse episódio totalmente sanado. Tanto pro seu lado de propósito, quanto quero saber dessas viagens daí que você teve. Show de bola. Muito obrigado aqui pelo convite, Sami e Ogi. Contar um pouquinho da minha história, né? Pessoal, vocês vão ouvir um pouquinho da minha história, vão sair daqui, vão botar a mochila nas costas e não vão voltar mais. Vão voltar aqui só daqui a 2 anos e falar, ó, fiz 70 países. Mas quero passar um pouquinho aqui um pouquinho da história, né? Um pouquinho da minha história que eu passei ao longo desses anos aí. Gustavo, tô vendo até o teu livro que você escreveu, né? Da Fazenda ao Mundo. Então, acho que você podia começar contando um pouquinho como é que foi tua infância lá na Fazenda e o que te fez sair da Fazenda e essa trajetória toda aí. Conta um pouquinho pra gente aí. Resumidamente, o Sami já contou aí um pouco do que eu já fiz, né, nessa vida, mas tudo começou numa fazenda, né? Eu me criei numa fazenda lá no interior do Rio Grande do Sul, Santa Cruz do Sul, e era no interior de uma cidade pequena, uma cidade com poucos habitantes, e ainda era na roça, ou seja, era a roça da roça. Uhum. E lá eu me criei, e foi uma infância muito dura, né? A infância de qualquer pessoa que passa numa fazenda é dura, tem muito trabalho. E para corroborar, ainda tinha... O meu colégio ficava a 3 quilômetros de distância do sítio onde eu morava. Então eu tinha que caminhar 3 quilômetros de manhã cedo, no frio do inverno do Rio Grande do Sul, às vezes tudo congelado, 0 grau. E depois assistia a aula e depois voltava, só que daí eu descia pro colégio 2 quilômetros, e depois 3 quilômetros, só que 2 descendo. E depois, na volta, era meio-dia, sol a pino, já calor, tinha que voltar ao meio-dia, chegava em casa, mais 3 quilômetros, 2 subindo, uma ladeirona assim, chegava em casa cansado, e aí almoçava, e à tarde era o trabalho da fazenda. E assim foi toda a minha juventude até os 18 anos. E aí, com 18 anos, eu sempre falo que o exército me salvou. Naquela situação, por incrível que pareça, a gente só suporta aquilo que a gente tolera, ou a gente tolera aquilo que a gente suporta. Então, mesmo naquele estado de trabalho árduo da fazenda, quando surgiu a oportunidade, que todo mundo passa por isso, né? Nós homens passamos por isso, serviço militar obrigatório. 18 anos, todos os homens têm que ir lá e têm que se alistar. E eles perguntam, você quer servir? E ali tinha uma oportunidade para mim sair daquela minha vida. E eu não queria. Eu não quis. Por mais, eu estava numa zona de conforto, mesmo a zona não sendo confortável. Uhum. Eu estava acostumado com aquilo. Eu tinha medo de quê? Tá ruim, mas eu sei onde é que eu estou. Uhum. É a famosa zona de conforto. Só que eu não quis sair dali. E na hora que o sargento lá me entrevistou, rapaz, você quer servir o exército? Eu falei, não quero. Não quero, eu trabalho na roça, eu quero ficar lá. Eu queria voltar para aquilo lá. Medo, né? Medo do desconhecido, medo de sair. Mas o exército não tem essas coisas, vem a mão peluda, que a gente chama do exército, e fala, cara, você é saudável, você não é filho único, não tem nenhum problema físico? Não, então vem. E aí eu peguei o serviço militar obrigatório, e quando eu entrei, eu vi que, comparado ao serviço da fazenda, era tranquilo. Para muita gente lá era horrível, e tinha que dormir pouco, e tinha que caminhar muito. Para mim era tranquilo. Caminhava muito para ir para a escola, então quando eu tinha aquelas marchas,
de caminhar um monte de quilômetros com fuzil e mochila. Pra mim foi tudo muito tranquilo. E ali eu vi uma oportunidade que, cara, pra mim era melhor que a fazenda. Não queria mais voltar pra fazenda. E aí eu procurei meios pra ficar ali. Aí eu perguntei pro como é que faz aí pra ficar aqui pra sempre, pra seguir essa carreira? Concurso público. Aí eu vi, cara, concurso público vai ser difícil, porque o meu estudo também foi deficitário. Na roça, o colégio público, não aprendi tudo que era pra aprender e também por muita preguiça, né? Nosso ensino hoje nos exige que a gente só precisa 5 pra passar. E era que me falava, ó, você precisa 5 pra passar. Então eu estudava pra tirar 5. E aí eu tive que correr atrás. Aí eu fui atrás do edital do concurso público. O que cai? Cai isso. Aí estudei. E passei e me tornei sargento de carreira e por lá fiquei por 10 anos. Então você entrou com 18 anos e ficou até os 28. Isso. Certo. E depois dessa fase, o que te motivou a sair do exército? No concurso que você tinha passado, carreira, né? Carreira estável, poderia ficar até hoje lá, 30 anos, estável. É o sonho do brasileiro, né? Um concurso público, cargo estável, não é mandado embora pra nada e um salário razoável. E o que te motivou, então, a sair? Bom, hoje, olhando em perspectiva, eu sei porque eu saí. Mas na época eu não sabia. Mas eu estava incomodado. Então eu sempre trago uma alegoria da história do prego. Não sei se vocês já ouviram essa história do prego. A história do prego é assim, um cara foi abastecer o posto. Abastecer o posto não, foi abastecer o carro dele, encostou no posto, aí falou pro frentista, enche o tanque. E aí ele escutou um gemido longe, assim, aí ele perguntou, aí ele olhou assim, era um cachorro chorando muito alto, assim, e aí ele perguntou pro frentista, por que esse cachorro tá chorando? Aí o frentista falou, porque ele tá deitado em cima de um prego. Aí tá deitado em cima de um prego? Tá deitado em cima de um prego. Por que ele não levanta e sai? Deve ser porque o prego não está doendo tanto assim. Então, é isso que eu falei do que a gente tolera, aquilo que a gente suporta aquilo que a gente tolera. Muitos de nós estamos sentados em cima de um prego, estamos deitados em cima do prego. Só que não tá doendo tanto assim pra gente se mexer. Então, a gente fica com aquela dor e naquele momento que eu tava no exército, eu tava em cima do prego. Porque eu sabia do meu potencial, sabia da minha capacidade. E o exército, ele tem uma rotina que te prende muito. Você tem uma rotina de segunda a sexta, você tem que cumprir, e no final de semana ainda tem um serviço. Então, eu já tive operações reais, eu fui paraquedista aqui no Rio de Janeiro, eu participei de operações como no Complexo do Alemão, Segurança do Obama, e são operações que geralmente elas chegam no quartel e eles escalam o pessoal e você vai. Aí você fica 7 dias sem aparecer em casa. Eu já tava de férias em casa lá no Rio Grande do Sul e me ligam, volta que a gente tem uma missão para você ir. Você não tem liberdade sobre as suas decisões. E era uma época também que, além de ser paraquedista aqui no Rio de Janeiro, eu era atleta. Eu era atleta de corrida de orientação, que é um esporte que você corre no mato e você percorre um percurso traçado, quem faz o menor tempo ganha. E aí eu já estava nessa rotina de atleta, de competir a nível nacional, e tinha competições civis também, e eu sempre tinha que pedir permissão pro meu comandante. Sabe? Eu posso ir viajar para tal lugar? Não pode, tem operação. Então, muitas vezes eu vi que em alguns momentos a minha liberdade estava cerceada, tanto no meu ir e vir, quanto na minha liberdade de pensamento. Porque eu era só sargento. E acima de sargento tem muita gente ainda. Sim. Tem o tenente, tem o capitão, tem o major, tem o coronel, o comandante de batalhão, general, etc. Então, quando você tem uma decisão, eu acho que essa caneca fica melhor na frente do copo. Eu tenho plena convicção que a melhor solução é assim. Se o tenente falar, cara, não é assim que eu quero assado. Você baixa a sua cabeça, mesmo não sendo a melhor opção, ele mandou e você obedece. Então eu via que, cara, a minha vontade não tá sendo aceita. Então demorou 10 anos para eu perceber que, cara, eu não tô no lugar certo. Então, nos meus últimos anos, eu já consegui terminar uma faculdade de distância. E aí eu já estava estudando para outros concursos públicos. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, etc. Fazendo vários concursos porque eu não queria mais o militarismo na minha vida. Não queria. Só que quando eu fechei 10 anos, no Exército você estabiliza com 10 anos. E aí você tem uma opção. Ou você sai antes de estabilizar e você ganha uma pecúnia. Você ganha um salário para cada ano que você ficou. Se você sair um dia seguinte, você não ganha nada. E aí eu tava naquela dúvida. Saio, não saio. Foi na época que eu conheci minha esposa. Beijo pra minha esposa. E ela foi a única pessoa que falou: você tá incomodado com essa função, não tá? Eu falei, tô.
Cara, é muita, eu não consigo viver a minha vida, não tenho minha liberdade, etc. Então sai. Porque todas as outras pessoas que eu falei, não sai, você é maluco, você vai abandonar uma carreira estável, você não tem nada pra sair. Apesar de eu ter feito os outros concursos públicos e passado, só que eu tava muito suplente, sabe? Não era chamado e tal, ou era chamado para um concurso que pagava menos. Eu não tinha nada certo pra sair. Mas eu tava em cima do prego. Eu era o cachorro em cima do prego ali, que tava incomodado e eu queria sair. Apesar de todo mundo contra, falando, não sai, seu emprego estável, você tem um salário e tal. Falei, mas eu não tô feliz. E aí eu fui atrás daquilo que eu queria, que era liberdade. Era só isso que eu queria, liberdade. E eu saí. Fechou os 10 anos. Assina aí se você quer ficar. Eu falei, eu não vou assinar. Semana que vem eu tô indo embora. Aí tu ganhou a pecúnia. Aí eu ganhei a pecúnia. 10 salários. 9, né? Porque eu não fechei 10, 9 salários. Guardei aquilo e saí sem emprego, sem nada. E finalmente eu estava livre. E aí? E aí que me deu um start, assim, que quando eu competia, eu percebi que eu não competia porque eu gostava de competir, ganhar medalha, ser campeão, etc. Não. Eu gostava de competir pelas viagens. Então, conheci muito o Brasil porque eu ia viajar nas etapas do Campeonato Brasileiro. Tinha uma etapa em Manaus, tinha etapa no Nordeste. E ali eu vi que eu tava, cara, agora eu não preciso pedir permissão pra ninguém pra viajar. Vamos viajar. Aí eu peguei a minha, então, namorada na época, que é minha esposa hoje, a Rita. E a gente conheceu 5 países numa tacada em 20 dias, assim. A gente foi de ônibus mesmo, uma parte de avião, outra parte de ônibus. E a gente conheceu 5 países da América do Sul. Conheceu Paraguai, Argentina, Chile, Bolívia e Peru. Foi lá no deserto da Atacama, cruzou o Atacama lá num 4x4, bem maneiro. O Atacama é o deserto mais alto do mundo, mais seco do mundo. Fomos no Salar de Uyuni, que é aquele manto de sal gigante. Fomos nas ruínas de Machu Picchu, Lago Titicaca. E voltei de lá, falei, cara, a pessoa que ficou 10 anos presa no quartel teve uma overdose de liberdade ali. Ali eu me senti totalmente livre para poder viajar. Aí depois desse período, você foi para 5 países. Ficou quanto tempo nessa viagem? 20 dias só. 20 dias. E depois voltou pro Brasil. Aí eu voltei pro Brasil, desempregado, não tinha emprego, fui procurar trabalho. Aí eu fiz outros concursos públicos mais baixos, assim, de nível médio, mais fáceis para passar, com salário bem mais baixo. E acabei assumindo um cargo burocrático no centro do Rio de Janeiro, numa autarquia, de auxiliar administrativo nível 6. Ganhava menos de R$1.000 por mês, tinha um auxílio alimentação que compensava um pouco. E aí, se no exército eu levei 10 anos para me encher o saco do militarismo e da hierarquia, naquela burocracia, atrás de um computador, de terno e gravata, na Carioca, pegando o ônibus todo dia, o metrô, lá da Pavuna até a Carioca, em 3 meses eu já tava dando bica na parede já. Tava surtado, burnout total, não me adaptei àquela vida. Apesar de não ter tanto trabalho, que era só de segunda a sexta, e expediente público, né? Emendava feriadões, etc. Era um horário flexível. Mas a função de ficar, eu, que era militar, paraquedista, saltava de paraquedas, operações reais, atleta, para ir para aquela vida totalmente oposto, em 3 meses eu surtei. E nesse momento aí, você tinha se arrependido em algum momento de ter saído do exército e abandonado a carreira? Não. Por incrível que pareça... Nunca passou na tua cabeça? Nunca passou. Por incrível que pareça, por mais que eu sabia que eu não estava onde queria, eu sabia que eu tinha liberdade para ir onde é que eu queria. Eu sabia que a partir dali eu tinha todo o tempo disponível e energia para construir o meu futuro. Legal. O que no exército eu não tinha. Porque no exército, por exemplo, no exército você não pode empreender. Não pode abrir um CNPJ no seu nome. Você é militar, federal, etc. Cheio de restrições. Tem um código de hierarquia, disciplina, leis e um monte de coisas que você não pode fazer. Você não pode abrir um negócio. Você não pode ser uma pessoa pública sem antes pedir permissão para o exército. Você não pode sair do país se não comunicar ao seu superior. Meu superior, eu vou para os Estados Unidos porque eu vou viajar de férias, sei o quê. Assina lá um livro. Então, você não consegue construir nada sem a autorização dos caras. Então eu falei, não, agora posso não estar onde é que eu quero estar, mas eu vou construir o que eu quero. E aí, só que daí eu ainda tava com saudade da viagem. Aqueles 5 países que eu fiz, eu ainda tava com aquela energia, com aquela disposição, falei, eu quero mais. E aí eu ainda tava naquele emprego e tinha uma hora do dia que era mais tranquilo, que era quando a minha chefe ia embora. Minha chefe, inclusive, era horrível, tinha 80 e tantos anos, old school total, inteligência emocional 0.
Era daquele estilo antigão, assim. Faz isso que eu tô mandando. Te xingava e o caramba. Tomara que ela não esteja assistindo o podcast agora. Cara, se ela tá viva ainda, ela deve estar com uns 90 e tantos anos. Eu 100, mas vamos lá. Aí... Mas eu tava acostumado. No quartel era muito pior. E aí ela ia embora e eu tinha uma horinha ali pra ficar tranquilo no computador. E aí eu comecei a planejar minha próxima viagem. E aí eu comecei a planejar. Onde eu quero ir? Aí eu comecei, cara, eu quero ir pra Tailândia. Aí eu pesquisava, olhava o preço das passagens. Falei, tá caro, acho que não dá pra ir. Aí eu vim encurtando. Não, Europa é um lugar maneiro pra ir. Agora é hora de ir pra Europa. Aí eu olhava lá o euro naquela época, já via até uns 3, 4 reais. Falei, acho que isso aí não vai dar. Também não tinha tempo, né? Tava trabalhando. E aí eu fui encurtando. México e tal, legal. Pô, mas México algumas coisas ainda são dolarizadas, apesar de ser o peso lá e tal. Vou pra Cancún lá. Pô, mas olhei bem o orçamento das passagens, não vai dar. Cara, eu fui encurtando porque estava chegando o recesso de final do ano. Eu fui encurtando tanto que acabei na Ilha Grande. Aqui perto. Se eu encurtasse mais um pouquinho, eu ia parar em Madureira. E não tinha a condição do salário baixo e sem tempo. Na famosa corrida dos ratos, né? Quem leu aí Pai Rico, Pai Pobre, sabe o que eu tô falando, a corrida dos ratos. E aí eu falei, cara, aí vem aquela parte de introspecção, o que eu tô fazendo? Até tu pensa, por que eu saí do quartel? Não, mas eu saí, não quero voltar. E não podia voltar também. Eu falei, cara, e se eu pudesse conhecer o mundo todo numa tacada só? Eu ia gastar muito menos com passagem. Eu pensei, será que alguém já fez isso? Aí na época eu dei um Google, porque não tinha inteligência artificial na época. Se fosse inteligência artificial, hoje em dia eu botava um plano. Crie pra mim um plano mirabolante pra Volta ao Mundo. Mas vamos lá. Aí eu botei no Google, Volta ao Mundo, tal, 2 anos, alguma coisa assim. Mas já tinha cara que já tinha feito, já tinha cara que já tava 5 anos rodando, já tinha blog, com todo o roteiro detalhado, com tudo, pra onde tu ia, com qual ônibus, qual é a dica, pra onde eu vou. Falei, cara, que negócio aqui, cara. E aí fui com aquilo pilhado pra casa. Falei com a patroa, mulher, falei brincando assim, vamos dar a volta ao mundo? Na hora, ela falou, vamos. Da primeira vez que a gente tava com 1 mês de namoro, eu falei, vamos viajar por 5 países por 20 dias? Ela falou, vamos. E agora de novo, vamos. Eu falei, vamos? Vamos, cara, o que tu tem a perder? Aí eu falei, é verdade. Aí ela falou ainda assim, o que tu tem a perder? Tu acabou de perder a sola do sapato. Aí essa história do sapato foi uma semana antes que eu tinha voltado lá da Carioca, peguei uma enxurrada no Rio de Janeiro, a pavuna tava alagada e eu cheguei em casa sem a sola do sapato. O sapato arrebentou. Cheguei em casa humilhado, molhado de terno, sem a sola do sapato. Aquilo ali foi o suprassumo da humilhação. Mas aquilo ali é aquelas coisas que acontecem pra você dar aquela virada de chave. Eu falei, caraca, o que eu tô fazendo na minha vida? E a partir dali, daquele momento em diante, a gente decidiu, eu vou dar a volta ao mundo, e a partir dali foi só esse planejamento. Eu sempre fui um cara que sempre planejou muito, e aí eu tracei metas e objetivos, planejamento, o que eu vou fazer, quanto que o dinheiro eu tenho. Eu ainda tinha dinheiro guardado, aquele dinheiro que eu saí do quartel, e aí eu tracei um plano. Quanto que eu podia gastar por dia, sabia que eu não tinha dinheiro suficiente para ficar em hotel, sem condições. E aí eu fui buscando ferramentas para suprir a necessidade de dinheiro. Porque tempo, relativamente, eu tinha todo o tempo do mundo. Ia pedir demissão. Aí eu achei um aplicativo na internet que eu podia ficar na casa das pessoas de graça. Tentei fazer carona no início para economizar, mas demorava muito tempo na estrada pedindo carona. E assim eu fui. Começamos pela porta de casa, pedi exoneração lá do meu trabalho, demos aquela volta na Ilha Grande, ainda conhecemos um espanhol no meio do caminho que no futuro recebeu a gente em Barcelona. E assim a gente saiu pela porta de casa, Rio de Janeiro, fomos pra estrada, lá pra Dutra, e pedimos carona até Minas. E aí a gente de cara já começou no perrengue, demorou 2 horas pra pegar uma carona. Ali a gente já mudou todo o planejamento, tipo, não vai dar pra pegar carona, vamos de ônibus. Aí, cara, dá pra ir de ônibus? Dá. Aí a gente começou a pagar e ir de ônibus e ir ficando na casa das pessoas. Ou ficava pelo aplicativo, ou ficava do pessoal que eu conhecia do quartel. Eu me formei numa turma de 300 pessoas, espalhadas pelo Brasil todo, nos quartéis do Brasil todo. E eu ia ficando na casa de conhecidos, parentes meus ou da minha esposa, e quando eu não tinha conhecido na cidade, eu usava o aplicativo. Aí isso dentro do Brasil ainda? Isso dentro do Brasil. E aí como é que foi parar em 62 países ainda que faltavam? Deixa eu só fazer uma pergunta, porque assim, essa ideia de bed and breakfast, né? Tipo, o Airbnb,
ele foi criado justamente nisso daí, de pessoas oferecerem, tipo, o sofá da casa delas para viajantes que querem rodar o mundo. Só que eu não acho isso tão comum aqui no Brasil. Não conhecia, tipo, um aplicativo, por exemplo. Caraca, Airbnb, B&B é Bed and Breakfast. Pô, não sabia, que maneira. Mas não foi o Airbnb que eu usei. Então, O que eu usei foi o Couchsurfing, é outro aplicativo. O Airbnb é pago. Esse Couchsurfing é de graça. entendi. E aí as E pessoas... esse funciona bem aqui no Brasil, tipo, tem bastante lugar. Eu acredito que sim. Eu não sei como é que tá hoje, porque a plataforma foi vendida e tal, mudou muito. Hoje em dia tem uma taxa anual que tu paga, alguma coisa assim de $50. Na época era gratuito. Mas ela foi criada para ser uma grande comunidade. Entendi. Para pessoas, por exemplo, eu sou brasileiro, eu tô estudando inglês, eu quero treinar o meu inglês, e aí eu abro esse aplicativo para receber um cara de origem de língua inglesa para eu treinar. Ou Legal, francês, ou alemão, etc. Tipo intercâmbio mesmo, Tipo né? um intercâmbio, mas pela nossa experiência, que a gente ficou em mais de 100 casas diferentes pelo mundo todo, inclusive China, etc. Uhum. Eu defini um padrão. Uhum. Ou era isso, pessoas que queriam aprender a falar inglês, ou português, ou espanhol, alguma coisa. Mas a grande maioria das vezes eram pessoas introspectivas, sozinhas, solitárias, que queriam fazer realmente Caramba. amizade. Caraca, é Amizade. mesmo? Que doideira. Amizade. Pessoas que viviam sozinhas com gato. Várias histórias com gato. Mas Dormia pessoas- junto com o gato. Era o quê? Pessoas mais idosas, geralmente? Não, Não? não, às vezes tinha Pessoas jovens. E em que países que você notou mais isso? Todos. Todos? Ou às vezes eram pessoas que já eram acostumadas a viajar. E aí usavam a plataforma para os dois lados. Recebia, mas também quando viajava ficava. Também eram pessoas que realmente era uma comunidade Sim, sim. que adorava ajudar viajantes, assim. Uhum. E claro, e a comunidade ela se protegia, porque, por exemplo, poderia acontecer uma coisa errada, poderia roubar a casa de alguém roubar minha casa, sim. Só que ele vai fazer isso uma vez. Você denuncia ele, você dá uma Ah, sim, referência é. negativa, ele é expulso da plataforma e não tem como. Como é no Airbnb também. Tal. Sim. Entendi. Mas vamos lá, nessa timeline aí, você começou pegando carona, subindo a Dutra pelo Brasil, Uhum. saiu do Brasil, foi pra onde? Aí eu fiz todo o Nordeste brasileiro, desci pro centro do Brasil, até o Tocantins, Jalapão, subi, peguei Belém, atravessei Belém até Manaus de barco, por Aham. dentro da Amazônia. Aí de Manaus eu subi pra Venezuela. Meu primeiro país dessa viagem de volta ao mundo, que durou quase 2 anos, foi a Venezuela. A Venezuela enfrentando uma braba, ainda tá na braba, né? Mas estava com uma inflação altíssima. Eu cheguei lá na fronteira, troquei R$20. Uhum. O cara me deu um pataco de dinheiro desse tamanho, assim. Caraca. É. E aí eu peguei aquele pataco de dinheiro e falei, tô rico aqui na Venezuela. Mas eu usei aquele pataco pra comprar meia dúzia de pão lá. E paguei a diária do hotel também e tal. E aí lá eu subi o Monte Roraima, muito maneiro e tal. E ficamos, acho que 14 dias cruzamos, né? Fomos até o litoral da Venezuela, no Caribe, e voltamos pela Colômbia. Aí, apesar de estar em crise, a gente estava bem. Porque o câmbio favorecia muito. Sim. Eu comi lagosta lá por R$20 um prato. Lagosta para 2 pessoas. Muito a cerveja era 50 centavos. Uma garrafinha long neck, 50 centavos. Tudo muito barato. Então a viagem rendeu muito ali. E aí fomos roubados, né? Normal. Lá tem uma violência exacerbada, tanto por parte do povo quanto dos militares, que são a polícia. E fomos roubados pelos nossos guias que nos levaram para o Monte Roraima. Caraca. Tinha dólares lá, dei mole, deixei na barraca e sumiu. E depois daquilo, botei na pochete, nunca mais tirei de perto de mim os passaportes e os dólares sempre comigo. Pra onde eu ia, eu levava. E aí a gente fez pra Colômbia, entrou na Colômbia, conheci a Colômbia. Aí da Colômbia a gente ia subir pra América Central. Uhum. Mas daí surgiu uma possibilidade na época, era 2017. Eu sou gremista, torcedor do Grêmio. E o Grêmio tava jogando a Libertadores aquele ano e ele ia jogar no Equador, contra o Barcelona de Guayaquil. Aí eu desci, fui ver o jogo. Aproveitei para abastecer meu estoque de erva mate. Não é outra erva mate, que eu tomo chimarrão, levei chimarrão junto. Aí os gaúchos me completaram meu estoque de erva. E aí eu segui a viagem dali, Equador. Aí da Colômbia pro Panamá, não existe estrada. Isso eu já sabia porque eu tinha pesquisado antes. Mas muitas pessoas não sabem. As pessoas acham que dá para ir de carro daqui até os Estados Unidos. Não dá. Entre a Colômbia e o Panamá tem uma selva densa que não existe estrada. É mesmo? Não existe, só existe trilha por dentro ali, a pé, que é cheio de narcotraficante ali dentro. E aquilo ali, pelo que o pessoal me comentou lá da região, é uma pressão dos Estados Unidos que realmente não exista Aham. estrada.
Porque senão, imagina, se a fronteira hoje dos Estados Unidos com o México já é aquela loucura, imagina vindo todo mundo da América do Sul junto. Uhum. Então não existe estrada, você não pode ir de carro. Claro, pode, você vai até o litoral da Colômbia, coloca o seu carro dentro de um container e aí o barco te leva até o Panamá. Foi assim que a gente fez. A gente chegou ali por Cartagena, um pouquinho mais para baixo ali, foi num porto, pegou uma lanchazinha e foi até o Panamá. Uhum. E aí a gente seguiu viagem por terra até chegar no México. Uhum. Aí a gente fez todos os países ali da América Central, Panamá, Costa Rica, todos uns países pobrezinho ali, Guatemala, Nicarágua, até chegar no México. Uhum. Aí no México a gente pesquisei a passagem mais barata que tinha pra sair dali pra ir pra Europa. Uhum. A gente não foi pros Estados Unidos porque a gente tentou o visto aqui no Brasil e não conseguiu, negaram. Não falo por quê, visto dos Estados Unidos é assim. É. E aí no México a gente chegou muito cedo. A gente chegou 3 meses antes do voo. Porque eu comprei um voo pra justamente chegar lá após o fim do inverno. Eu não queria passar frio lá na Europa. Sim. Porque também tudo é fechado, a luz solar é menor e tal, enfim. Aí eu fiquei no México trabalhando. Eu fiquei um mês conhecemos todas as cidades turísticas do México. Fomos para um lado, por Acapulco e tal, e depois descemos até Cancún. O voo ia sair de Cancún para Bélgica. Só que daí tá 3 meses. Aí um mês a gente ficou na casa de uma amiga da minha esposa, que era brasileira e estava morando numa cidade lá perto do deserto, lá perto da fronteira com os Estados Unidos. E eles eram personal trainer. E aí eles conseguiram inúmeros empregos pra gente. A gente trabalhou com faxina de academia. À noite eu era barman, a minha esposa atendia na choperia que tinha lá. Era babá da criança, cortava grama. Passou o mês inteiro trabalhando que nem um louco, para no final do mês ganhar R$1.000. Assim era a vida lá no México. A gente ganhou uma grana, e daí desceu para Cancún, chegou cedo ainda em Cancún. E aí a gente ficou um mês em Cancún, trabalhando num hotel, num hostel, em troca de hospedagem. Trabalhava durante 3 dias e podia folgar os outros 4 e ficava hospedado no hotel em troca do trabalho e o café. Aí de lá você foi pra Europa. Aí lá nós fomos pra Europa. Foi pra qual país primeiro? A gente chegou na Bélgica e aí conheceu a Bélgica, passou rapidinho pela França, mas não foi pra Paris e foi pra Londres. Aí conhecemos os primeiros países ali, foi Londres, Irlanda do Norte, aqueles lugares. E aí, além da Europa, o que mais que você fez? Você foi pra Ásia também? Sim, aí eu fiz a Europa inteira, aí deu uma puxada pro Marrocos, ali pertinho, né? Marrocos é perto que é na África. Conhecemos a cultura muçulmana lá. Voltamos pra Europa tudo igual, né? Cheio de castelo e igreja. E depois fomos pra Rússia e atravessamos a Rússia de trem. Até chegar na Mongólia. A Rússia a gente foi pela Sibéria, para aquele trem transiberiano. Passamos 8 dias viajando dentro de trem. Ia para uma cidade, conhecia a cidade, no outro dia embarcava. Até descemos para a Mongólia, até chegar na China, na Ásia. E aí, depois disso, voltou pro Brasil. Não, aí na China a gente ainda conheceu o Sudeste Asiático. E ali, quando cheguei na Tailândia, começou aquele burburinho de me chamar para o concurso público aqui. Me colocaram no grupo no WhatsApp, falaram, os excedentes de uma prova que eu tinha feito para perito papiloscopista. Na época, a nomenclatura era papiloscopista. Eu tinha feito essa prova da polícia aqui do Rio de Janeiro. E eu tava de excedente. E aí, naquele ano, chamaram. Quando eu já tava com 1 ano e 9 meses viajando direto, eu tava lá na Tailândia, eu continuei a viagem ainda por Índia e Nepal. Quando eu tava lá no Nepal, eu liguei pra um cara daqui, cara, vai chamar mesmo? É isso aí mesmo? Não, eu tô aqui na sala do delegado-chefe de polícia, vai chamar, vem, a academia de polícia vai começar semana que vem, volta. Aí eu voltei pro Brasil pra tomar posse nesse concurso onde estou até hoje. Legal. Gustavo, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tava aqui ouvindo a tua história e, assim, muita resiliência, né, pra você encarar, ainda mais com as coisas indefinidas, né? Então, eu imagino que se botar a mochila nas costas e não saber como é que vai ser o dia de amanhã, não é para qualquer um, né? Exige muita coragem, muita ousadia. Mas um sentimento muito comum que eu vejo, principalmente aí do pessoal que acaba escutando mais a gente, pessoal que está em início de carreira, dentro da área de saúde, fazendo medicina, fazendo outra faculdade, tem um plano de longo prazo, às vezes bem traçado, com uma visão mais otimista, mais romantizada. E ao longo da construção de carreira, chega numa determinada época, no meio da carreira talvez, e eu vejo em alguns casos muito desalinhamento entre expectativa e o resultado conquistado, né? Às vezes se frustra, às vezes vê que as decisões que tomou lá atrás levaram por caminhos que
que talvez não era bem isso que trouxe a felicidade, e a pessoa está um pouco frustrada, desanimada, e querendo, às vezes, até trocar de carreira. Imagino que talvez seja um pouco do sentimento que você teve lá no Exército no início, depois trabalhando lá como auxiliar administrativo, né? Uhum. O que você dá de conselho para essa turma que tá nessa fase desestimulada, procurando um propósito mesmo, um norte, algo que dê sentido aí para seguir naquele caminho ou trocar de caminho? O que você acha que essas pessoas precisam estar atentas? A gente tem que ter muito cuidado com o propósito. Até eu tive cuidado nisso na hora de escrever o meu livro, que até o subtítulo, ele é meio nesse sentido. Ó. É a jornada de um jovem em busca do propósito. Então, se você ler o meu livro, ou pelo que eu contei aqui, e eu deixo a entender realmente que essa foi a minha intenção ao escrever o livro, que o meu propósito, ele mudou sempre. Sempre. Por incrível que pareça, teve uma época da minha infância que o meu propósito era ficar na fazenda. Uhum. Porque eu não via outra coisa. A gente não consegue desejar aquilo que a gente não conhece. Então, como eu, lá na fazenda, no meio da roça, vou desejar conhecer a China, muralha da China. Você viu uma coisa na TV e aquilo é muito distante. Aquilo não... Por mais que você saiba que existe, aquilo parece que não pertence a você. Uhum. Então, eu acho que a primeira busca pelo propósito é você ter as opções, né? Cara, eu posso ser isso. Eu posso ser... e aí eu vejo na área médica que a pessoa já decidiu ser médico. Mas aí dentro da medicina existe um leque infinito de possibilidades que o médico pode ser. E outra coisa do propósito é que o meu propósito ele mudou. Mudou. Primeiro eu queria ficar na fazenda. Depois eu entrei pro exército. Eu queria seguir carreira, eu queria ficar naquilo para sempre. E eu queria ser do exército na minha cidade. E o meu quartel, quando vê, não supria mais as minhas expectativas. Era muito pequeno, aquelas missões. E eu falei, cara, eu quero mais. Aí eu fui ser paraquedista aqui no Rio de Janeiro. Missões reais e tal, salto de paraquedas. E quando eu vi aquilo... E aquele era o meu propósito, ser um paraquedista, ser um atleta, ser campeão, ir pro campeonato mundial e tal. E quando vê, mudou de novo. Agora eu só quero sair daqui. Agora isso aqui não me atende mais, eu quero sair. E por quê? Porque eu fui galgando degraus, né? Ou degraus. Degraus. Eu fui querendo mais. Eu via que, cara, isso aqui pra mim não atende mais. Então é muito perigoso. E o meu propósito, depois, foi conhecer o mundo. Eu botei como objetivo, eu vou conhecer... A minha meta era conhecer 70 países em 2 anos. E eu não concluí. Com 67 eu voltei. Por quê? Porque teve uma oportunidade melhor. Uma oportunidade de trabalho que eu não posso perder. E hoje, qual é o teu propósito? Hoje, meu propósito é cuidar dos meus filhos. Tenho 2 filhos pequenos, um com 3 anos, outro com 6 meses. Cara, o meu propósito de vida hoje é transformar esses 2 garotos em pessoas decentes. Em seres que a sociedade vai ver, cara, esses 2 caras são top, são gente boa. Então, o meu propósito, ele mudou. Então, eu acho que a pessoa que estão nessa situação, tem que ter cuidado, porque assim, o meu propósito vai mudar de novo. Sim. Quando eu tiver 60 anos, meu propósito vai ser cuidar dos netos, vai ter uma hortinha, cuidar das vacas. Quando ver, eu posso voltar pra roça, pra fazenda. Porque cada fase da vida a gente tem um propósito diferente. Tá muito alinhado também com a visão que você tem das coisas, né? Exato. Porque você só pode ir até onde você tá vendo. Então, dentro da fazenda, o mundo que você conhecia era aquele mundo da fazenda. Exato. A partir do momento que você entrou no exército, você teve uma visão maior. Tipo o Brasil, vamos dizer. Penso na verdade no militarismo, né? Que é dentro do militarismo, paraquedismo, enfim, que você foi vendo e foi tentando se alinhar e encontrar qual é a sua motivação dentro desses ambientes. Até que, muito maneiro, você voltou e você pensou, cara, hoje o meu objetivo é cuidar dos meus filhos, né? Criar 2 crianças que são plenamente capazes de viver em sociedade. Isso. E você decidiu por um trabalho baseado nesse propósito, mas porque a sua visão estava condicionada a isso. Isso. E talvez foi por isso que eu tenho escrito o livro, porque às vezes as pessoas... Para que serve uma autobiografia ou uma biografia? Para que as pessoas... É bom ver a história de outra pessoa, para comparar com a sua. Eu achava que a minha vida tinha sido muito sofrida. Meu Deus, coitado de mim. Eu trabalhava na roça, eu era uma criança, não tinha amigos. O meu vizinho mais próximo, criança mais próximo, era 1 quilômetro. Se eu quisesse jogar bola, eu tinha que andar 1 quilômetro, jogar bola e voltar 1 quilômetro. Não tinha amigos próximos. Meus grandes amigos da minha infância eram meus cachorros. Eu tinha 3, 4 cachorros, eu jogava bola com eles.
E eu achava isso muito sofrido. Meu Deus, eu tenho que caminhar 3 quilômetros lá e voltar. Eu achava isso tudo muito horrível e eu olhava pro meu passado e remoía. Até que eu conheci minha esposa. E ela me contou a infância dela. Que ela viveu no Chapadão, uma das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro. Que o tiroteio e o conflito entre facções rivais ou entre a polícia e as facções era constante. Era toda semana. Então ela tinha um buraco, ela tinha que deu tiroteio, se enfia no buraco e todo mundo fica ali por horas até esperar o tiroteio passar pra poder voltar a brincar. Ela também tinha que caminhar, descer o morro da favela pro colégio lá embaixo e subir. Falei, cara, ela não teve pai, cresceu num ambiente hostil dentro de casa. Então, eu tô reclamando do quê? Eu tive pelo menos 2 pais que me atenderam, não me deixaram passar fome, me deram tudo. Erraram em alguns momentos, mas sempre tentando acertar. Então, hoje eu tenho que pegar isso e passar esses ensinamentos para os meus filhos, né? Então, quando a gente fala de propósito, você tem que entender a pessoa tem que olhar para aquilo, o que ela vai querer fazer para sempre. Porque o propósito também tem a ver com a profissão. Então, você escolheu medicina, o que você vai querer fazer pelo resto da sua vida? E em um momento, eu escolhi ficar no exército pro resto da minha vida. Só que com 10 anos, aquilo já não me satisfazia mais. E eu só mudei. Então a gente não pode ter medo de ficar no prego, de novo, deitar no prego, e mudar. Vocês estavam falando, tem um conceito muito interessante do Daniel Kahneman, que é prêmio Nobel de Economia, né? Ele é um psicólogo e grande estudioso, talvez das maiores referências sobre comportamento humano, né? E tem um livro chamado Rápido e Devagar, que ele fala sobre o Viziate, né? Que é o What you see is all there is. Ou seja, o que você vê é tudo que é. Então, ele quer dizer que o que você consegue enxergar, baseado nas informações que tem ao seu redor, na bolha que você está, no nicho que você está, é o que você tem para tomar as decisões naquele momento, né? Então, qual a melhor forma da gente tomar melhores decisões, da gente evoluir? É abrindo nosso campo de visão, né? Saindo de onde a gente está para enxergar mais coisas e, baseado nesses novos inputs, esses novos conhecimentos, a gente olhar a situação como um todo, mais de cima, e tomar decisões melhores, né? Então, assim, o que você vê, tudo que você vê é o que você tem ali para tomar decisão. Então, acho que quando você toma a decisão de sair e rodar o mundo, né? Ter contato com várias culturas diferentes, várias formas de viver diferentes, você amplia seu campo de visão e talvez com isso consiga ter um entendimento melhor das coisas e tomar decisões melhores das coisas, né? E aí queria até te perguntar justamente isso, o que você traz de maior aprendizado nesse período todo rodando, que país, que cultura que você viu que te marcou mais, que te ensinou coisas que você agregou para dentro e hoje talvez norteou melhor o teu propósito? A primeira coisa que eu aprendi, isso já nos primeiros meses de viagem, foi que a gente consegue viver muito bem com pouco. Né? Eu tinha, dentro da minha mochila, eu tinha 3 camisas. E aí, no caminho, eu ia trocando. Lá, um mês que eu fiquei trabalhando no hostel no México, vinha uns turistas, voltava, quer trocar de camisa? Dava minha camisa pra ele e ia trocando camisa pra eu renovar. Eu só tinha 3 camisas, uma era do Grêmio, essa foi a única que eu não troquei. As outras 2, eu tinha uma camisa que eu passei 1 ano viajando só de azul. Até que uma hora eu falei, não aguento mais essa camisa azul. Aí eu troquei por uma verde e assim fui trocando. E a gente vivia muito bem. E a luta diária era por ter onde dormir. Por ter o que comer. Claro que a gente tinha dinheiro, mas a nossa quantidade de dinheiro era muito limitada. Principalmente na Europa. Países que o câmbio favorece, que nem na Venezuela, tava de boa. Cheguei a dar o prato mais caro que tem, gastava R$10. Agora, na Europa era o contrário. Você chegava lá, me dá o prato mais caro, vai custar €100. O prato normal, quero comer só um hot dogzinho aqui, €5. Cara, não dá. É €5 pra mim, €5 pra minha esposa. Não tem condições. Se comer €5 toda hora, não vai chegar o dinheiro lá no final dos 2 anos. Então, a gente passou necessidade. Inclusive, deu vontade de voltar. Falei, cara, tô passando fome aqui. A gente tinha que ir no mercado para comprar os produtos mais baratos, um pacote de biscoito por 50 centavos, um pão amanhecido, etc., para poder comer. E aí, o que ajudava eram as pessoas que não recebiam. Né? A gente ficava na casa das pessoas, a geladeira é de vocês, fiquem à vontade.
E ali a gente sentiu a solidariedade das outras pessoas. Né? Eu falei, cara, teve uma hora que a gente tava pedindo carona numa dessas do México, assim, também. A gente caiu no meio de um lugar lá que não passava ônibus, tinha que ir de carona. E aí a gente tava morrendo de fome, chovendo, molhado, e simplesmente passou um cara vendendo arroz doce e deu 2 copos pra cada de nós. Eu falei, não tem dinheiro, não posso te pagar, não sei o quê. Não, é um presente. Ele deu um presente pra gente. No Marrocos é a mesma coisa. No Marrocos era Ramadã, um período que os muçulmanos eles passam um jejum durante o dia e só comem quando cai o sol. E aí teve um dia que a gente estava na rua de Marrakech, lá esperando o nosso host que ia nos receber. E aí deu o pôr do sol, tocou as mesquitas lá, era a hora do banquete. E a gente não estava fazendo jejum, a gente estava tomando água normal. A primeira coisa que as pessoas fizeram nas barraquinhas foi entregar a comida pra gente. Que antes legal. de ele comer. Antes deles comer. É uma tradição deles, a solidariedade primeiro. Então, quando você conhece outras culturas, inclusive, você vê que o Brasil não é aquilo que as pessoas falam aqui. Aqui a gente tem muito a síndrome do vira-lata. Achar que aqui tudo é ruim, aqui tem imposto, aqui é roubo, aqui nada funciona. Mas se você olhar dos países que a gente frequentou, tem países muito bons? Tem, nossa, tem Suíça lá, maravilhoso. Lá você vai no ponto de ônibus, tá lá um cronômetro. 10, 9, 8, 3, 2, 1, chegou o ônibus. O ônibus chega no segundo. Aí tu olha assim, cara, funciona, pô, maneiro. Mas também tem países que a gente passou lá no Laos, país mais pobre da Ásia, tinha uma feirinha que as pessoas estavam vendendo coisas pra comer, que tudo que se mexia estava sendo vendido como carne. Era enguia, era perna de cachorro, era sapo, era passarinho pequenininho, assim, esquilo. Aí tu olha assim, caraca, tá tão ruim mesmo assim no Brasil? Não tá. Inclusive, a gente saiu com esse pensamento. Cara, se a gente encontrar um país massa pra ficar, a gente fica. A gente não encontrou, cara. Brasil melhor. O Brasil é o melhor, sabe por quê? Na Suíça é um país melhor pra morar? É. Mas pro suíço, cara. Pro suíço. A gente encontrou brasileiro em todos os lugares, inclusive na Suíça. Pô, tu é brasileiro, tu mora aqui na Suíça. Pô, deve ser muito bom morar aqui, né? O cara fez aquela cara. Cara, sabe uma coisa que não tem aqui na Suíça? Brasileiro. Brasileiro, cara. Porque tu nunca vai ser tratado igual os caras são. É verdade. Lá na Suíça, os melhores empregos vai ser pro suíço, as melhores condições vai ser pro suíço. E você já vai ter naturalmente um preconceito natural. Porque você não é da Suíça, cara. Então, essa é a lição que eu trouxe dessa viagem. E, cara, olha que legal. Hoje, diversos estudos têm aprofundado nesse tema, né? De o que está ligado à felicidade plena. E vai muito na contramão do que a maioria das pessoas fazem, que é aquela luta por acúmulo de bens, né? Então, o cara trabalha, junta dinheiro, compra bens, compra carro, compra roupa, compra relógio, compra isso. E ele acha que quanto mais bens ele acumular, mais feliz ele vai ser, né? E diversos estudos hoje, a tendência é mostrar que é o oposto disso, né? Quanto mais bens a pessoa acumula, mais infeliz ela se torna. E aí chega à conclusão. Então, o que realmente está ligado à felicidade, né? E aí esses estudos falam que as experiências, que quanto mais experiências você acumular, experiências diferentes, mais feliz você é. E aí talvez chegue à conclusão de que o minimalismo que você falou, né? Você viver com pouco, viver somente com o necessário, pô, vou viajar com três blusas só e vou me virar com isso, te exige, ou te obriga a viver experiências que talvez, se você tivesse lá com 20 camisas, você não ia ter, né? Pô, se você tivesse onde comer sempre e tal, você não ia ter esse contato íntimo lá de forma humanizada com o Siri, fica quieto aí. De forma humanizada, né? E experimentar a solidariedade das pessoas que te ofereciam comida, né? E isso vai muito em linha com o pensamento aí milenar do estoicismo, né? Dos romanos lá, milhares de anos atrás já falavam disso, né? O Marco Aurélio, Sêneca, falando de você se apegar somente ao que é realmente necessário e não dar muito valor para as coisas que estão no entorno ali e que não tem grande valor. E o que a gente tem feito muito nesse mundo corrido e doido que a gente vive é o oposto disso, né? Então é muito legal ver isso e fazer uma reflexão, porque eu acho que está muito ligado a pensamentos já milenares testados e que falam, olha, realmente a busca da felicidade ela está nesse tipo de caminho aqui, e não um caminho que a gente está habituado
a percorrer e aí chega na metade, às vezes não sai porque tá tão frustrado, tá em depressão, tá sem sentido a vida, né? Então eu tenho refletido bastante esses tempos, por isso é muito legal ouvir você falando, porque me abre esse insight de coisas que a gente estuda e lê, e é uma aplicação prática, que você mostrando um exemplo anedótico de como isso funciona na prática, né? Eu não sei se você teve essa percepção também, mas eu imagino que talvez eu perguntei, o que mais te marcou? Você chegar lá no Ramadã, as pessoas te servirem comida antes de comerem, né? Então, quer dizer, uma lembrança que talvez você guarde aí pro resto da vida. Você chegar, entrar na casa de alguém e falar, a geladeira é tua, né? Uhum. Então, esse tipo de conexão humana que eu acho que é algo que pelo menos para mim, me marca muito. Você tem essa visão também? Eu tenho essa visão, assim, mas, assim, antes de você querer experiências, né? Você tem que lembrar também um pouco da pirâmide de Maslow, né? Sim, que, perfeito. Cara, se você não tem as necessidades básicas satisfeitas, nada vai te fazer. Por exemplo, se você tá com muita fome, e a gente passou por isso, muita fome, você não quer mais nada. Você não quer Rolex, você não quer Porsche, você não quer autorrealização, você não quer o emprego dos sonhos, você não quer ser o presidente dos Estados Unidos, você não quer. Você quer comida. Então você tem que satisfazer. Aí quando você fala dinheiro não traz felicidade, traz. Sim. Até certo ponto. Exato. Você tem que satisfazer aquilo que é básico. Cara, eu não preciso me preocupar em ganhar dinheiro para comer. Nem para mim, nem para minha família. Eu tenho dinheiro para comer, para minha saúde. Hoje no Brasil, infelizmente, se você depender do SUS, é um pouco mais complicado, dependendo da cidade. Então é bom você ter um dinheiro para você não precisar preocupar com a saúde. Com certeza, 100%. Pra você ter um plano, alguma coisa assim. Mas, aí, quando você satisfaz as suas necessidades básicas, aí todo o dinheiro a mais disso não vai fazer diferença. Você já tem 1 milhão. O seu primeiro milhão, ele tem um gosto. Nossa, ganhei meu primeiro milhão, seus primeiros 100 mil, alguma coisa nesse sentido. Agora, pergunta pra esses bilionários aí quando eles ganham 1 milhão. O cara é bilionário, ganhou 1 milhão? Ganhou 1 milhão. Exatamente. Não, é diferente. É exatamente a pirâmide de Maslow, né? Assim, o topo dela é justamente a busca pelo propósito, Isso. né? São pessoas que estão envolvidas em resolver problemas do mundo, fazer filantropia, né? Isso, deixar um legado. Né? Mas é claro que você tem que ir cumprindo. Por isso que o dinheiro ele sempre é importante. O dinheiro traz liberdade. Agora, o que você vai fazer com ele é que talvez te direcione para um caminho de felicidade ou de frustração, né? Sim. Bom, então, assim, o que você acha que... Vou pegar um exemplo aqui de um médico que formou. Ele fez a tua primeira residência, a segunda residência, tá numa especialidade, tá infeliz, tá frustrado. O dia a dia dele não traz mais prazer, ele já acorda sem vontade de levantar da cama. E a visão que ele tinha profissional de como é que seria a rotina profissional dele já tá muito distante da expectativa que ele tinha. O que você acha que essa pessoa deve fazer? Talvez não vai ser a mesma coisa que você. Larga tudo e vai rodar o mundo, viaja a 70 países. Mas, assim, qual é o primeiro passo que você, baseado nessa experiência toda que você teve, você daria de dica para essa pessoa que está infeliz com a situação atual dela? Bom, antes, para falar assim, vai largar tudo e vai viajar o mundo. Isso pode parecer estranho aqui pra gente, porque não é cultural nosso. Mas lá na Europa é muito cultural. As pessoas, elas tiram um ano sabático, principalmente depois que se formam na faculdade. A pessoa se formou médico, ela concluiu, antes de ela começar a trabalhar, ela vai fazer esse ano sabático. A gente cruzou por muitos europeus, e é comum essa rotina na Europa, assim, você é o quê? Eu sou médico recém-formado, estou no meu ano sabático. Ele tira um ano para conhecer o mundo, porque ele ainda é jovem, ele está com disposição, ele tem Claro que o europeu é diferente, ele tem uma condição financeira, ele ganha em euro e tal. Mas beleza, ele roda o mundo e é cultural. E eu tive essa mesma ideia. Cara, eu vou fazer isso agora, porque quando eu fui para Machu Picchu, eu me senti muito desgastado. E eu pensei, cara, como é que eu ia fazer isso aqui com 60 anos? Porque no Brasil a gente coloca ao inverso. A gente sempre coloca nossos sonhos para o final. Quando eu me aposentar, eu vou fazer. Só que quando você se aposentar, cara, você tá com outra cabeça, você tá com outra saúde. Como é que você vai botar uma mochila de 15 quilos nas costas e vai subir o Everest, alguma coisa nesse sentido? Não vai. Então eu pensei, cara, eu vou fazer isso agora, nem que seja sem dinheiro, porque depois eu não vou ter saúde nem disposição e nem vou querer mais. Aí tem outra frase que é muito boa daquele livro 5 coisas que as pessoas falam antes de morrer, alguma coisa assim. Foi uma enfermeira que ela cuidou de mais de 200 pacientes terminais. Sim. E aí ela anotava. As pessoas estavam morrendo, você vai morrer em tanto tempo.
E ela anotou todas. E uma das 5 frases mais falava era: o que você se arrepende? Uma das 5 frases mais faladas era de não ter tido a coragem de viver a vida que eu queria, não a vida que os outros queriam pra mim. Então, para essas pessoas que estão acordando sem vontade, você tem que traçar um plano. O que você quer fazer pro resto da sua vida que você gosta? Eu trabalho muito com isso porque eu sou também, eu sou mentor de pessoas que querem fazer transição de carreira. Então, a primeira coisa é saber o que você quer fazer. O que você gosta, o que você acorda com disposição. Isso é rentável? Dá para viver disso? Quase sempre dá. Só que daí você vai largar tudo de uma sacada e vai começar a viver? Não, você tem que estruturar e fazer um plano estratégico para isso. A primeira coisa que a gente trata quando a gente vai trabalhar isso é a condição financeira. Junta uma grana, trabalha, faz o seu esforço para você juntar uma grana, para daí você montar aquilo que você quer fazer pro resto da vida e colocar o plano em prática. Porque a primeira coisa é dinheiro. Porque todo mundo sabe que, por exemplo, vai abrir um negócio, você não vai sair lucrando logo de cara. Você tem que ter um capital para ir se mantendo, para daí atingir um faturamento, para ter aquele break-even e tal, para daí começar a ter lucro. Então, a gente faz esse tipo de planejamento. E a pessoa não tá gostando, ela troca. E ela provavelmente não vai gostar de novo, vai. Porque geralmente as pessoas não gostam de ficar fazendo a mesma coisa para sempre. E troca. O bom da área médica é isso. Que a pessoa pode trocar de especialidade, ela pode ser empreendedor, ela pode ser gestor, ela pode ser pessoal da área esportiva, ela pode ser pessoal de cuidar de atleta, ela pode cuidar de cirurgia, pode ser dono de hospital, dono de franquia. E você acha que esse ano sabático, então, para o médico que acabou de formar, é algo vantajoso? Vale a pena? Depende, eu não recomendo para todos. Muitos que falam ainda hoje para mim, cara, tu é maluco. Porque realmente aquilo não... Tem pessoas que são tão enraigadas com o celular, com essa cidade. Eu tenho pessoas da minha cidade lá de Santa Cruz que tem pavor de sair de lá. Porque vive naquele mundinho e Deus o livre sair de lá. E quando sai de lá só reclama. Tem amigos meus que já vieram me visitar aqui no Rio de Janeiro. Pô, Rio de Janeiro é um cartão postal do mundo. Todo mundo que eu cruzei pra cara, Rio de Janeiro é muito maneiro. Tem uma geografia que não tem em nenhum lugar. Esses morros, o Corcovado, a Pedra da Gávea, a praia ali, a lagoa, tudo aquilo que o cara vem lá de fora, o gringo lá, e fala, nossa, que lindo isso aqui. Só que o cara da minha cidade vem aqui e fala, não a minha cidade é melhor. Por quê? Porque ela vive naquele mundinho dela e pra ela tá bom, nada contra. Cada um tem o seu mundinho. Às vezes as pessoas me perguntam, o que é sucesso? Aí as pessoas sempre acham que sucesso é ter um carrão, ter uma mansão, ser CEO de uma grande empresa, ser um grande médico cirurgião renomado, ter status, poder. Mas não é, cara. Sucesso é você ter aquilo que você se prontificou a fazer nessa vida. Hoje, pra minha definição de sucesso, eu vou saber daqui a 18 anos, quando os meus filhos tiverem 18 anos. São 2 caras bons. Legal. Sucesso. Quando eu estava na viagem, o sucesso era concluir a viagem. Quando eu era ser militar, era saltar sem morrer. Saltar de paraquedas, que é uma atividade de risco, e sobreviver a mais um dia. É sucesso. Eu tive sucesso. Então, legal, porque nessa perspectiva o sucesso não é algo permanente, né? É algo dinâmico e evolutivo. Né? E tem tudo a ver com o propósito, né? Tipo, todos os exemplos que ele deu agora é justamente isso. Quando você pensa no sucesso, de repente eu acho que é até mais fácil das pessoas pensarem no propósito delas. É verdade. Cara, tipo, daqui a 5 anos, o que vai me fazer me sentir realizado? Então, pra ficar realizado daqui a esse período, eu preciso tomar algumas atitudes hoje. Isso. E aí essas atitudes, elas vão ser feitas com um propósito correto. Senão, eu fico muito no medo, né? De, por exemplo, a gente estava perguntando sobre ano sabático para médico. Aqui, recém-formado, eu acho muito difícil, eu nunca escutei. Mas eu escuto isso muito em residente. O cara tá saindo da residência, tá naquele período que, 60, 80 horas semanais dentro do hospital e ele só pensa, cara, eu vou tirar meu primeiro ano para poder viajar e arejar a mente e tal. E uma questão que eu vejo muito presente, assim, dentro dos hospitais é, será que esse primeiro ano seria melhor eu tá botando em prática, principalmente, por exemplo, a área cirúrgica, seria melhor eu tá operando mais e tal, fazendo mais dinheiro, enfim, ou não, dá para poder tirar um tempo, viajar o mundo e isso vai agregar uma experiência absurda para minha formação e isso vai me ajudar de X forma lá na frente. Eu acho que pensar no sucesso
para ele daqui a 5 anos, é um ponto que ajuda muito nessa decisão. Mas tem uma diferença aí. Uma coisa é o sucesso, o objetivo que você tem. Tá? Eu vejo isso, eu falo isso nas minhas palestras também. Você tem um foco, um objetivo. Que seja ter uma empresa, ganhar 1 milhão, ou às vezes é só perder peso, pô. Se eu tô acima do peso, quero perder 10 quilos. Sim. Mas não se foca no objetivo final. Faça uma engenharia reversa, divida aquilo em etapas e se preocupe com o próximo passo. Você vai perder 5 quilos na primeira ida à academia? Não vai, cara. Qual é o objetivo de hoje? É botar o tênis e ir pra academia e ir pra esteira. Legal. O meu objetivo é 1 milhão? Qual é o objetivo de hoje? Vender o meu primeiro produto. Eu sei porque eu tenho alunos que fazem produtos digital. Tá preocupada, não sei, não vendi nem... Calma, vendemos um. Agora vamos vender o 2. A pessoa se preocupa lá na frente é perigoso você se comparar com outras pessoas. A internet é perigoso por causa disso. Você vê lá um influencer lá, o cara tem 2 milhões de seguidores, acabou de comprar uma Ferrari. Não se compara com esse cara. Sim. Se compare com você de ontem. O que eu tinha ontem? Eu me comparo muito. Cara, eu era da roça, cara. Eu não tinha nada. Hoje eu tô aqui no ar-condicionado, tranquilo, falando pra um podcast pra uma galera aí, contando a minha história de vida. E eu só passei por pepino. Então eu sempre me comparo, cara, nada que eu fizer a partir de hoje vai ser pior que a roça. Legal. É mais foco na jornada do que no resultado, né? É se comparar com você ontem. Às vezes o cara se compara lá com o Flávio Augusto, bilionário. Pô, o cara já tem 50 anos, já é mais velho que eu. Pô, como é que eu vou me comparar com o cara? Olha a jornada do cara, o cara também... As coisas aconteceram pro cara, ele vendeu uma empresa, comprou um clube, vendeu e se tornou um bilionário. É verdade, E ele se propôs a isso. Ele falou, eu vou ser. E qual é o primeiro passo para eu chegar lá? Então, as pessoas têm que pensar nisso. Qual é o seu objetivo? Eu quero abrir uma empresa, eu quero abrir um hospital, eu quero ser o melhor cirurgião do mundo. Mas você vai fazer isso amanhã? Não vai. Mas qual é o primeiro passo? Aí você vai fazer uma engenharia reversa. Para eu ser... Isso, inclusive, tem inteligência artificial que te ajuda. Você coloca a sua meta lá, ele te dá todo o passo a passo. Então, eu quero perder 10 quilos. Qual é o primeiro passo? Pesquisar uma academia. Qual é a academia mais perto de casa? Sim. É aquela ali, se matricular e ir e não desistir. O problema é que hoje em dia as pessoas querem resultado imediato. É verdade. Não, bom demais. Esse insight aí é muito valioso, né? Eugir, nós estamos chegando perto do final. Você tem mais alguma pergunta? Eu acho que a gente pode fazer um bate-bola aqui. Eu tenho algumas perguntas diretas para ele responder assim, de bate-pronto. Você tem alguma aí que queira Na verdade, fazer? eu queria... É porque agora a gente tá num período que lançou o filme Som da Liberdade, Sounds of Freedom. Não sei se você chegou a assistir já. Mas quando você começou a falar sobre sua experiência, principalmente na região ali da Colômbia e tal, e violência e tudo mais, eu queria te perguntar se você percebeu questão de violência sexual, infantil, alguma coisa do tipo, porque a experiência que você teve ao redor do mundo é uma coisa que abre muito a nossa mente pra coisas que a gente não viu ainda. E, pô, eu fui assistir esse filme ontem. E, tudo bem, eu já tinha a visão de que, nossa, acontece isso. Mas eu acho que se tornou um filme essencial, pelo menos pra mim, pra abrir a minha mente pra realidades que eu não tive contato ainda. E aí, quando você comentou sobre, tá passando de barco ali no Panamá e tal, isso me lembrou na hora do filme. E eu queria te fazer essa pergunta sobre se você percebeu isso em algum lugar, se foi uma coisa que, tipo, nem viu, nem aconteceu. Às vezes as pessoas ficam se doendo muito pelos problemas do Brasil, mas, assim, tem lugares que os problemas são muito maiores e tem muito mais gente sofrendo do que aqui. A gente passou por ilhas no Panamá de indígenas totalmente vivendo no meio do esgoto. Saneamento básico zero. Aí você vai para outra realidade, por exemplo, China, interior da China, Índia. 1,3 bilhões de pessoas centralizadas em grandes megalópolis. Aquilo é um emaranhado de gente misturada com lixo, com lixão, com vaca no meio de tudo. Você olha assim, cara, como é que as pessoas sobrevivem nisso aqui? Todo mundo magro. Você não vê um obeso na rua. Não é todo mundo fininho, cara. Todo mundo fininho. Vivendo também esgoto a céu aberto. Então, assim, às vezes a gente quer resolver uma coisa que a gente acha que é um grande problema aqui. Vou reciclar meu lixo, que é um grande problema aqui. Cara, mas lá na África, lá na Índia, lá tem problemas muito piores em escala, assim, de bilhões de pessoas passando fome. Então, quando às vezes as pessoas se queixam de problema, cara, tem
problemas maiores aí. É legal, porque você abre a tua visão para perspectiva, né? Uhum. E cultura também, né? Porque às vezes a gente tem uma cultura, só que pra gente isso é muito... Nossa, isso fere a minha cultura, meus princípios. Você vai lá na China, o princípio é outro. Tudo diferente, né? Lá, por exemplo, lá os caras comem fazendo barulho, comem sopa. É educação fazer barulho. E quando eu ia lá e comia em silêncio, eles ficavam olhando assim. E começavam a falar em chinês, achando estranho. Olha isso. E lá na China, tem mais de 1 bilhão de pessoas que nunca saíram de lá. Não tem dinheiro pra viajar. Tem muitos chineses viajando no mundo. Aqui no Brasil tem muito. Mas tem muita gente que nunca viu outra pessoa que não era oriental, da pele amarela. Sim. Então, quando me via com a barba grande, na época eu tava com a barba grande, cabelo comprido, minha esposa mulata, cabelo encaracolado, olhava como a gente fosse alienígena. Nunca viram outra pessoa que não fosse um chinês. Legal. Gustavo, pra gente finalizar, então, qual desses países todos que você viajou, um país que você mais gostou? De belezas naturais, a Islândia. A Islândia, assim, pelo menos comparado ao nosso, que é totalmente diferente. É vulcão, é gelo, é animais diferentes, paisagens diferentes. A aurora boreal, assim, são paisagens marcantes, fantásticas, que você não vê em nenhum lugar do mundo. E um país que você mais estranhou? De cultura? Que você... Que mais te impactou? Ou de cultura, ou de ser muito diferente? Assim, o cultural, assim, tanto os países muçulmanos que a gente passou, que foi Marrocos e Turquia, já tem uma cultura bem diferente, né? As mulheres são mais reservadas, são mais dentro de casa, você só vê homens na rua, no bar, você não vê uma mulher no bar, a mulher quando sai toda coberta e tal. É diferente. Na China, a religião é toda diferente, os costumes são diferentes, as pessoas estão rezando incenso no templo budista. E aí eu pergunto, o que essas pessoas estão pedindo? Aí eles pegavam um papel, assim, escrito em chinês e tocavam numa pira. E aí eu perguntava, o que é isso? Isso é dinheiro espiritual. Eles compram dinheiro, queimam na pira para pedir aos espíritos para mandar dinheiro. Então lá eles são muito apegados à matéria, sabe? E o culto deles não é muito a Deus ou a Buda, não. É aos ancestrais. Legal. Eles têm um costume, assim... Quando a pessoa morre, tem que fazer uma lápide bonita. Quanto mais rico o cara é, ele demonstra o seu poder aquisitivo montando a lápide do seu antepassado. Então, os caras mais ricos colocam uma lápide na frente do mar, numa montanha, com um negócio assim. Tanto é que o Taj Mahal isso aí já é outra cultura, é hindu, mas o Taj Mahal não é um palácio, é uma câmara funerária, é uma sepultura. É uma única característica que te possibilite encarar um desafio como esse que você foi? Resiliência, que é aguentar qualquer coisa sem se queixar e continuar. E disciplina. Legal. Disciplina, tem uma frase muito boa do Mike Tyson que é: disciplina é fazer aquilo que você não gosta, mas fazer como se estivesse amando. É isso. Disciplina é fazer aquilo que tem que ser feito, meu irmão. Porque conhecer muito país é maneiro. Eu quero tirar uma foto lá na Torre Eiffel. Mas para chegar lá tem muita coisa para acontecer, né? Tem um preço a se pagar. Pô, bom demais, hein, Ogi? Muito legal o podcast. Bom, pra gente finalizar, então, a nossa pergunta clássica, né? A gente tem, Gustavo, aqui no Roundcast, a nossa biblioteca do Round, né? Inclusive, você que está nos escutando, se você não sabia, nós temos, por todos os convidados que passam por aqui, por essa mesa, pessoas brilhantes, com vivências muito diferentes, trazem uma recomendação de livro para você poder se inspirar e aprender, né? E aumentar o seu visiate aí, como o Daniel Kahneman falou. Então, lá no nosso Instagram, a gente tem todos os livros indicados que estão lá na nossa biblioteca. Se você não segue ainda o Instagram, é @round.cast. Faça esse convite, porque além dos livros recomendados, dos cortes, das pílulas que a gente tem aqui de cada episódio completo, a gente produz diversos tipos de mídia, de conteúdo, para ajudar a sedimentar os insights, os ensinamentos que os nossos convidados trazem lá. Então tem mapa mental, tem meme, tem frase de efeito, tem os cortes, tem os livros. Então siga o Roundcast lá nas nossas redes sociais, que você não vai se arrepender, tenho certeza que vai gerar muito valor para você. E aquela pedido de sempre, né? Para ajudar na batalha do algoritmo, se você ainda não está inscrito nas nossas plataformas, no YouTube, no Spotify, no Instagram, no TikTok, siga a gente, curtam os vídeos, compartilha aí nos grupos de WhatsApp, manda para todo mundo, porque isso ajuda a gente a continuar nesse caminho, produzindo aqui, levando essas informações aí tão valiosas
para vocês. E quanto que tá custando aí hoje para se inscrever lá no Spotify? Cara, por enquanto tá de graça. YouTube? De graça, não sei né? se daqui a pouco vai... Quem sabe verdade. eu seja membro. Mas aí aproveitar, 0,800 hoje de graça, nem injeção na testa, né? Pô. Mas o Roundcast para você acompanhar tudo na íntegra é 0,800. Então a única coisa que você pode fazer para nos ajudar é dando o like, se inscrevendo, que ajuda a gente nessa batalha do algoritmo. E Sami, eu acho que eles podem inclusive comentar temas que eles podiam... Verdade. Que eles querem assistir aqui, de repente... Temas e convidados que eles sugerem para estar aqui sentado, né? Outros convidados... Escreve aí que a gente vai ler tudo. Perfeito. Gustavo, um livro para nossa biblioteca do Round. Bom, esse livro aqui é muito bom. Esse aí não pode faltar. Esse aqui não pode faltar. Esse livro aqui é muito bom para você... É sempre bom ler autobiografia, como eu falei, para você ver, se comparar com outras pessoas. Não se comparar porque, tipo, eu quero fazer também. Mas para ver que as pessoas passaram por situações melhores ou piores para você se comparar... E tá buscando seu propósito, isso aqui vai te ajudar muito. Então esse aí, da Fazenda ao Esse Mundo, aqui é um, mas Gustavo Amaral. Isso, Gustavo Amaral. Se você quiser, também entra nas minhas redes sociais lá, Gustavo Amaral 2.0 no meu Instagram, YouTube e Facebook. Você encontra lá o link para adquirir o livro. Mais um livro que é muito bom, que eu recomendo, principalmente para a pessoa mudar a sua mentalidade, é o livro... Perdão. É o livro Mindset, de Carol Dweck. É um livro muito bom. Resumidamente, ele separa as pessoas em duas classes. As pessoas de mente aberta, de mente que se expande, que a mente é uma esponja, e a pessoa da mente fechada. Que a pessoa que tem a mente fechada, que ela não expande, ela fala assim, eu sou assim, nasci assim, não vou mudar e acabou. Essa pessoa vai ser sempre aquilo ali limitada. Agora, se você crê, nesse livro você vai aprender que sua mente é expansiva, que você pode aprender o que você quiser, não existe habilidade que você não possa aprender, você tem tudo para crescer na vida. Legal, esse aí eu não li ainda, então tá anotado aí, Mindset. Uhum. Show de bola. Então, Gustavo, queria te agradecer, muito obrigado aí pela presença, um prazerzão ouvir tuas histórias. Acho que se a gente desse aqui, ia querer perguntar de todos os países, não ia dar tempo, né? Senão a gente ia ter que 8 horas de gravação. Episódio, ia ser difícil. Mas com certeza ia ser muito legal ouvir todas as tuas histórias. E, obrigado aí por compartilhar isso aí com a gente. Eu que agradeço e esse aqui é seu. Presente, depois eu faço uma dedicatória para você. Que maravilha aí, ó. Obrigado, hein? Já vai entrar na minha lista de leitura. Tô ansioso aqui para... Você fala dos países que você visitou? Falo dos países... Um pouquinho mais daquilo que não deu tempo da gente conversar o que não deu aqui. tempo de falar aí, tá tudo aí. Pensamentos, dúvidas, estresse, traumas, tudo aí. E os países que eu passei. Muito legal. Obrigado, hein? Gostei pra caramba. Gustavo, valeu. Show de bola. Hoje, bom demais. É isso aí. Pessoal, obrigado pela audiência. Até o próximo episódio. Não deixe de deixar seu like, se inscrever. E manda para um amigo aí que você acha que vai gerar valor também. Grande abraço e até o próximo.